A paz do Senhor Jesus, a nós, todos vocês, nossos queridos irmãos em Cristo, que podem estar conosco nesse dia 8 de julho de 2025, o segundo domingo do mês de junho, e que somos gratos a Deus, e Deus seja sempre louvado, porque podemos estar juntos mais uma vez, e vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele merece, e também porque vocês podem estar conosco para mais uma pequena e curta reflexão sobre a preciosa palavra de Deus. E que todos nós, cada um de nós, possa ser edificados, ter a sua vida espiritual edificada e também que possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Não somente essa questão, mas os nossos estão neste momento, mas aqueles irmãos que nos veem pela internet. E hoje também temos este privilégio de podermos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus. Soberano e amado Deus, Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória, e a Tua graça e o Teu favor incondicional têm chegado até nós. E somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus fiel, que não falha, que não falta, que provê todas as nossas necessidades, que nos assiste em todos os nossos momentos de dificuldades. Buscamos a Tua presença, porque Tu és um Deus sempre presente. Por isso pedimos a presença do Teu Espírito Santo nos capacitando para proclamar esta palavra maravilhosa, de compartilhar com os nossos irmãos, com aqueles que nos veem pela internet. Pai amado, visita cada lar, cada família e concede a Tua graça e por amor e em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, dirige-nos, Senhor meu Deus, do início ao fim de mais esta reunião. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos a Tua presença santa. Amém. Bom, meus irmãos, após um dia de bênçãos, podemos estar então neste segundo domingo do mês, tendo o culto ali na Igreja Shinohara, intitulado Domingo de Pentecostes, e que podemos estar reunidos louvando ao Senhor. E que o Senhor nos tem abençoado, somos testemunhas vivas, e o Senhor tem falado com cada um de nós, segundo a Tua palavra santa. E hoje vamos ver o mesmo texto, o mesmo livro, mas um texto bem relacionado a este assunto que tivemos hoje, que vamos ter neste momento, que o nosso tema é mantendo o principal. Ou seja, devemos manter aquilo que deve ser o principal na nossa vida. E o nosso texto está no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 8. Então, na congregação, nós lemos o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E aqui, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, parecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Então, esse texto vai nos orientar
e nos dizer qual é e qual deve ser a nossa prioridade, ou seja, aquilo que nós devemos, no nosso relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes, de ter como o principal na nossa vida, porque nós lemos que Jesus ordenou, ou seja, é um mandamento e deveríamos todos nós cumprir como cumprimos outros mandamentos. Mas muitas vezes nós não tomamos este mandamento como prioridade na nossa caminhada cristã. Mas vamos ver daqui a alguns minutos. Os nossos hinos da nossa harpa, hoje os hinos de número 358, e também louvamos em português ali na congregação em japonês, o que tem por título Senhor, manda teu poder, relacionado então a esta atividade do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o segundo hino, de número 39, relacionado à nossa Santa Ceia desta noite. Então vamos louvar ao Senhor com o hino 358. Amém? 1, 2, 3. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. Noutras línguas se falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar todos nós. Amém. Então, é uma promessa do Senhor que foi cumprida, porque o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém. Aqueles que foram obedientes, então receberam essa maravilhosa dádiva, esse maravilhoso presente do nosso Deus, através de Cristo Jesus. Então, como o Senhor Jesus disse, a promessa do Pai. E através de Cristo Jesus, o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Espírito Santo em que nós habita. O nosso segundo hino, de número 39, Alvo Mais que a Neve, que exalta também ao nosso Supremo Salvador, o Senhor Jesus. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Hein? Você e eu podemos ser lavados, purificados para sempre através do sacrifício de Cristo Jesus pelo sangue derramado naquela cruz, e foi este o louvor que nós entoamos ao nosso Deus. Eu gostaria de agradecer a cada irmão que pôde estar conosco. Sabemos que tem irmãos que não podem estar conosco, apesar de morarem aqui neste país, mas distantes. Então, o Senhor os tem abençoado também, mas esses irmãos que estiveram conosco e que o Senhor tenha abençoado, somos gratos a Deus pela presença de cada um, e tornou possível, então, a nossa participação no culto japonês, louvando ao nosso Deus em português. E gostaria de que o Senhor que cada irmão orasse para que o Senhor estivesse abençoando a cada um segundo a misericórdia do nosso Deus, e também aos nossos irmãos em Cristo que nos veem através da internet. Vou iniciar com os nossos irmãos que estão aqui conosco. O Senhor esteja. Bem, pastor, graça e paz. Pastor, agradecendo a Deus pela semana que se passou, né? Por tudo que o Senhor concedeu, uma semana de bastante trabalho também, graças a Deus. Agradecer também pela comunhão que tivemos hoje pela manhã na Shinohara, de muita bênção. Feliz de ver os irmãos e de estarmos juntos. Ainda reitero o pedido pela vida do tio Osvandir. Ele teve uma melhora, graças a Deus. Essa semana ele passou boa parte do tempo consciente, assistindo televisão, um prognóstico que o médico já tinha desenganado. A graça de Deus tem se sobressaído
e ele tem apresentado melhoras pequenas, mas pelo quadro que ele estava, né? De agora ele está até acordado. Então nós agradecemos a Deus pelo que Deus tem feito e continuamos a pedir que o Senhor ainda estenda a sua mão, abençoando a vida do tio Osvandir e também estendendo a graça dele também a toda a família também que está nessa luta com ele. Agradecer a Deus pela essa semana, né? Agradecer a Deus também pela comunhão de hoje. E o Melvin é o mesmo pedido do Mel, pelo meu tio Osvandir. E pela minha mãe, ela tá com uma inflamação no braço, ela tá com muita dor, já tomou uma semana de anti-inflamatório, a dor tá persistindo. A consulta médica tá um pouquinho longe, foi o tempo que ela conseguiu. Que Deus possa estar curando o braço dela, em nome de Jesus. Mesmo com o médico marcado, vamos crer na cura de Deus. A paz dos irmãos. Tá. Só temos a agradecer pela semana que se passou, né? Apesar de ser fraca, mas Deus tem nos ajudado bastante, né? E agradecer pela semana que está se adentrando, né? Esse é o nosso pedido de oração. É só agradecer também, né? Pela semana que se passou. Que Deus abençoe essa semana que vai entrar. Seja melhor, né? Que as coisas comecem a melhorar aqui, né? Mas só agradecer também. Amém. Então, muito gratos aos nossos irmãos Anderson Kiko, irmão Melvin e irmã. O irmão Carlos também, que esteve conosco, o vosso pedido de oração. A palavra de Deus nos diz que em tudo dai graças, né? Mas que benção aqui que os irmãos tudo abençoado, né? Todo mundo só agradecer, né? Não estou vendo ninguém pedir nada, né? Mas a palavra de Deus diz: pedir, dar-se-vos-á, será dado uma medida boa, sacudida, recalcada e transbordante, né? Eu Amém. também agradeço por o Senhor ter nos permitido, né? Porque a palavra dele diz que até o desejo de adorar ele vem dele, né? Então, nada é de nós, tudo é dele, né? Então, a gente está ali, né? Sentindo a presença de Deus, né? Já no ensaio, já no louvor, né? Foi uma bênção. Deus tem usado a todos e agradeço por estar ali, né? Junto com os irmãos e continuo pedindo oração pelo meu filho, né? Que ele está afastado dos caminhos do Senhor, né? E pelas portas de emprego que Deus já tem cuidado, né? Como eu falei para o irmão, né? Jesus nesse barco, meu barco não vai afundar. Amém? E continuamos uns orando pelos outros. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Muito grato, irmão Carlos. Nishimura Kyodai. Onegaishimasu. Mike. Ei. Boa noite. E não? Vai. Boa noite, bom dia. Bom dia, boa noite. Amém, kanshashimasu. Arigatou gozaimasu. はい。ちょっと体の調子が良くないんだけど、肩の方がですね、ちょっと前見てもらったんだけども、整形外科の先生に。でも、その方面じゃないということで、これは病院に行って見てもらったんだけども、リウマチ系の病気かなという形で、前発症したんで、今治ってるんですけども、そちらもないと、ちょっと痛みがあるんで、年のせいかなという部分もあるので、ちょっと、右肩の、だからちょっと、仕事を抑えながら、徐々に良くしていこうと思ってます。お祈りして、少しでも負担がかからないように導いていただければと思います。以上です。Arigatou gozaimasu. Minha cunhada, por gentileza, o vosso pedido de oração. Bom dia, boa noite para todos. A paz Amém, do Senhor. Jesus. A paz do Agradeço Senhor, por Jesus. hoje, por dia de Pentecostes, né? Pela confraternização, né? Por todos os irmãos que ajudaram, né? Colaboraram. E meu esposo, né? Ele está com dor já há Isso. mais de 3 meses, 3 semanas. Ele está com dor, assim, na articulação, né? Não sei, deve ser bursite isso, bursite. E não é reumatismo porque é somente um lado só. Quando é reumatismo, é toda a articulação, né? O médico disse isso para ele. Então,
vai fazer exame essa semana que vem, vai fazer exame, né? Vai fazer exame para confirmar, né, o que ele tem. Eu agradeço por todas as coisas, caixa a caixa, daqueles aí. Não, tá bem. Orar ao Senhor também, para que o Senhor esteja restaurando o nosso irmão que está conosco, irmão Nishimura. Irmão Sebastião e irmã Léa, que também estão conosco. Muito grato por estarem conosco. O vosso pedido de oração. Graça e paz a todos. Bem, graça e paz. Agradecer realmente a Deus, né, pela semana que passou, que Ele não concedeu, e pedir pela próxima semana, né, que o serviço também aqui está um pouco baixo, mas Deus sabe de todas as coisas. E tudo entregar nas mãos dele, né? Amém. Esse é o meu pedido. E também pela minha família e pelos meus filhos. Amém. Muito grato, irmã. Graça e paz. Graça e paz, amado. De oração e agradecimento a Deus, né, pelo dom da vida, pelo ar. Agradecer pelo fôlego de vida, pelo ar da sua graça, pela sua bondade, pela misericórdia que Ele tem tido conosco até esse momento. Aleluia. Concede estar aqui nessa reunião maravilhosa, louvando, adorando e glorificando e santificando o seu nome, porque só Ele é santo. Amém, Jesus. Então, lembrem-se também dos nossos irmãos, da irmã Leia, irmão Sebastião, e também dos filhos deste casal. E o seu local de trabalho também, que o Senhor abençoe. E nossa irmã Luzinete e Alexandre Bonetti, por gentileza. Bem, Pai, Senhor. Paz, Senhor, Lu. Essas vidas. Hoje também. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho Rafael, e no nosso país, Brasil. Deus abençoe. Muito grato. Então, a irmã Luzinete sempre tem esse desejo no coração de que possamos estar orando em favor dos dirigentes da nossa nação, porque é um mandamento do Senhor, porque temos uma promessa, que assim fazendo nós teremos paz. Então lembre-se dos nossos irmãos que estão ali no Brasil, que desses que estão neste momento aqui, somente estão no Brasil, a irmã Luzinete e família. E a irmã Mieko, por gentileza. A paz do Senhor, bom dia, boa noite. Só temos que agradecer a Deus também pelo lindo louvor que Deus tem concedido louvar na igreja japonesa, né? A dedicação de cada um, a colaboração, né? Para que este evento possa ter sido acontecido. O Carlos atravessou 2 estados para vir, né, Carlos? Nossa, acordou 6 horas, já estava na estrada. Agradecimento a Deus. Realmente a recompensa virá do Senhor. Amém. Agradecido. Então vamos orar também em favor dos nossos irmãos em Cristo, que ali estão no nosso querido país, no nosso Brasil, e que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, porque os dias são maus, mas o Senhor é Deus sempre presente. Ó soberano e altíssimo Deus, diante da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, nós permanecemos por causa da tua fidelidade, do teu amor incondicional, porque somos pecadores e o Senhor é aquele que nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor esteja continuamente abençoando a irmã Luzinete, o seu esposo Alexandre Bonetti, nosso irmão em Cristo, aos nossos irmãos em Cristo, nosso pastor José Ronaldo, nossa irmã Santina, aos familiares todos da irmã Luzinete, a sua irmã, ao seu sobrinho, ao seu cunhado, ao seu irmão e demais familiares. Visita cada um deles, Pai, por misericórdia. O Senhor os tem abençoado. Dai a vitória em cada situação que esses irmãos têm enfrentado no dia a dia. A nossa nação também, Senhor meu Deus e Pai, está debaixo do teu querer e da tua vontade, cada um daqueles dirigentes. Mas o Senhor sabe todas as coisas e tem permitido que eles estejam ali. Por isso, nós pedimos a tua presença para que o teu povo que ali está tenha a paz, e a paz que intercede todo o entendimento, que
não podemos compreender, Pai, mas o Senhor, esta paz que excede todo o entendimento, que não podemos compreender, o Senhor tem para cada um dos teus filhos que lá estão. Também pelo nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia, que tem estado conosco, e que o Senhor os tenha abençoado, e que eles estão agradecidos a Ti, ó Deus e Pai, porque o Senhor os tem sustentado, tem concedido alegria e paz no coração de poder estarem conosco, e é motivo da nossa gratidão para com eles e para com o Senhor, que os tem trazido para estarem conosco. Atende a súplica, Senhor meu Deus e Pai, deste casal, e ser com eles em todas as situações. A nossa irmã Bianca, que não pode estar conosco, retornou ao seu local de trabalho e nesse momento está trabalhando, que o Senhor a abençoe ali onde estiver, por amor em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos netos, ao teu povo, ó Senhor, visita com todas as tuas bênçãos, não porque merecemos, mas sabemos que o Senhor tem para cada um dos teus servos aquilo que é melhor para nós e que muitas vezes nem pedimos, nem pensamos, mas o Senhor tem nos concedido. Saúde e forças, a alegria de poder estar na tua casa, vida e vida com abundância, o Senhor tem nos concedido. Por isso, somos gratos a Ti, ó Pai. Ao nosso irmão Nishimura, restaura, restabelece, renova, purifica, Senhor meu Deus e Pai, aquilo que não está correto, e que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê saúde e forças para este casal, a minha cunhada, em todos os seus passos, aonde forem, aonde estiverem, ali o Senhor permaneça com eles, porque tem servido ao Senhor com alegria. Igualmente, ao nosso irmão Carlos, pelo seu lar, pela sua família, nossa irmã Harumi, e pelo filho do nosso irmão, que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, estar tocando para que ele fique na tua presença, para que ele esteja na tua casa, Senhor meu Deus e Pai. Que não seja pela dor, mas pelo amor, ele possa estar retornando à tua presença e se alegrar e ser grato a Ti por todas as bênçãos que ele tem recebido e o ar que respira e tudo aquilo a qual o Senhor tem concedido na vida deste jovem. E agradecemos também, Senhor meu Deus e Pai, pelo nosso irmão Melvin, que tem estado conosco, a irmã Renata, que o Senhor ali esteja abençoando a irmã Débora também, que esteve conosco, nos auxiliando com alegria no coração, e que o Senhor os recompense abundantemente, ricamente, poderosamente, continuamente, em todos os passos, dando a vitória, Senhor meu Pai, e concedendo esta graça maravilhosa na vida deste casal. O Anderson e a Keiko, Senhor meu Deus, visita-os por amor em nome de Cristo. Agradecidos eles estão por mais uma semana que se passaram debaixo da tua proteção, do teu cuidado, e que o seu trabalho seja normalizado, assim como o trabalho da irmã Leia e seu irmão Sebastião, mas tudo está debaixo do teu querer e da tua vontade. O desejo do nosso coração é que eles possam estar alegres e contentes com aquilo que o Senhor tem nos provido. E o Senhor não vai deixar faltar, pois Tu és o nosso provedor e buscamos a Ti. E o Senhor é Deus fiel e não vai desamparar nenhum desses Teus servos que estão nesse momento. Aqueles que nos veem pela internet, visita cada lar, cada família. Continua com a Tua presença, ó Pai amoroso, concedendo esta graça e o Teu perdão e a Tua misericórdia para participarmos nesta noite do sangue e do corpo e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. No nome de Cristo Jesus, alegra o coração de cada um dos Teus servos, por causa da Tua presença santa, nós somos mais do que vencedores. E é no nome de Cristo Jesus que nós Te agradecemos, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Senhor Jesus. Bom, agradecidos é o coração que o Senhor não despreza, aquele que não é arrogante, aquele que não tem olhar altivo, mas aquele que conhece e sabe que depende inteiramente da providência do nosso Deus, confiando continuamente nesta providência. Que o Senhor estenda as suas santas mãos a cada um desses irmãos em Cristo que tem estado conosco e nos incentivando a permanecer desta forma. Mas tudo é para a honra, louvor e glória do nome do Senhor, porque é Ele que opera todas essas coisas. Até o nosso pensar, como disse o nosso irmão Carlos, está antes dirigido pelo nosso Deus. Então, voltando a esse texto de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Então, este texto registra
o último encontro do nosso Senhor Jesus com os seus discípulos enquanto esteve aqui na terra. Então, nesse texto, ou seja, nessa situação, o Senhor está se preparando para ascender de volta ao céu e se assentar à destra de Deus. Então, esse eu creio que muitos cristãos já sabem, então, desta situação e que ocorreu após a ressurreição do Senhor Jesus. E, antes de partir, ele ordena e comissiona. Não é ordenar, vai e não dá os subsídios. Por isso que ele ordena e comissiona seus discípulos para levar e alcançar o mundo com a sua mensagem. A mensagem do Senhor Jesus, não é a nossa. Então, ele diz para ir, mas ele capacitou. Ele nos concedeu o seu Espírito Santo. Então, ele também nos lembra de qual deve ser o foco central do nosso dever, porque é o foco principal do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para curar? Também. Veio para restaurar? Sim, mas ele veio para salvar o perdido pecador como eu. Então é isso que nós devemos proclamar como prioridade. Que ele pode restaurar, sim, temos ouvido do nosso irmão Melvin, da nossa irmã Renata, que o Senhor possa atender o pedido do coração de restauração do nosso querido irmão Osvandir, também da tia da nossa irmã Renata. Tudo está no teu controle, ó Senhor Deus. E nós cremos e nós confiamos que o Senhor poderá fazê-lo. Por isso é que nós buscamos a presença do Senhor. Então esse é o nosso foco neste momento. Não podemos nos desviar, porque aqui estamos reunidos para cultuar ao Senhor, para ouvir a palavra e para que o Senhor possa responder à oração de cada um desses teus servos. Então, o Senhor Jesus sempre nos lembra de qual era o foco principal dele, e se é o foco principal dele, também deve ser o nosso. Então, ele lembra aos seus discípulos que eles devem manter o mais importante como o principal na vida dos discípulos, porque nós vemos que eles foram capacitados pelo Espírito Santo para irem levar a palavra, que deveria ser o meu foco principal de todos os cristãos. Então, portanto, nós não devemos se deixar levar por nada que nos distraia do principal. O principal é este, o que muitas vezes eu, só respondo por mim, não o tenho feito, porque deveríamos aproveitar e, em tempo e fora de tempo, levar esta palavra de salvação. Então, nosso dever é estarmos ocupados, trabalhando para o Senhor, enquanto aguardamos a sua volta. Vamos trabalhar para o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus. Sim, é o que todos nós deveríamos, se não estamos fazendo, deveríamos fazer. E se estamos fazendo, é a glória ao nosso Deus. Então, o versículo 8 nos diz qual é o nosso dever. Então, devemos ser testemunhas de Cristo, testemunhas do seu evangelho e da sua graça salvadora. 3 coisas diferentes. Então, testemunhar de Cristo, de quem ele é, do evangelho que ele nos deixou e da sua graça salvadora. Assim estaremos completando aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Então somos assim, desta forma, seremos assim, embaixadores de Cristo, como está em muitos hinos que diz que somos embaixadores de Cristo também. E o versículo 8 também nos ensina sobre o que a igreja deve fazer como seu principal objetivo, o que muitas vezes, em algumas igrejas, não tem ocorrido. Nós vemos nesse texto que o principal para o Senhor Jesus
também deve ser igualmente importante para nós. Então, o Senhor Jesus disse que ele veio para levar, a evangelizar, levar o evangelho a todos os homens. E é o que era o principal dele. Ele não só fez isso, como sabemos. Então, ele alimentou uma multidão, ele curou, restaurou, renovou, ressuscitou, mas o principal era ir para a cruz. Ainda que Pedro tivesse desconversado, mas ele tomou um puxão de orelha, porque o propósito do Senhor sempre foi esse. Então, nós devemos apresentar a Cristo Jesus desta forma. Então, o que é o motivo principal da vinda do Senhor Jesus a este mundo é salvar o pecador. Restaurar, eu sei que ele restaura. Renovar, eu sei que ele renova. Cura, sim. E que ele ressuscita, também é poderoso para fazê-lo. Mas o importante é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, evangelizar em tempo e fora de tempo a todos ao nosso redor. E é o que ele diz. Então, para mantermos a nossa vida com o foco no principal, ou seja, neste objetivo igual de Cristo Jesus, da sua vinda, nós devemos ter a mensagem certa. Isto é, devemos testemunhar ao mundo sobre Jesus Cristo, não sobre a nossa vida, não tem nada demais, mas sobre aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida, também não tem nada demais. Não devemos colocar o nosso foco principal naquilo que nós vemos e nós recebemos de Cristo. Não devemos colocar como foco principal não sobre a nossa denominação, não sobre a igreja a qual congregamos. Sim, olha, vem na nossa igreja, a igreja que congregamos é assim, assim, assim. Se você não está contente com a sua e quiser mudar, sim. Mas esse não é o objetivo principal. Jesus Cristo não disse nenhuma vez que era para mudar de igreja se não estivesse contente com aquela. Ele disse que era para vir a Cristo Jesus com um coração quebrantado e contrito, e ele jamais iria rejeitar. Então, esse é o que nós devemos apresentar. Que cada um venha a Cristo e permaneça em Cristo. Então, devemos também pregar a mensagem do amor do Senhor, de entregar-se voluntariamente em nosso lugar, porque ele não merecia. Também devemos pregar sobre a sua morte e a sua ressurreição, senão ficaria completo. Só vou pregar sobre o amor de Deus. Nosso irmão vai ficar especialista em amor, mas ele não vai saber porquê da morte de Cristo, não vai saber da sua ressurreição, porque assim, com certeza, fazendo assim, estaremos completando aquilo que o Senhor que requer de cada um de nós. E nós não estamos aqui para impressionar o mundo com o nosso conhecimento de teologia. É bom ter conhecimento de teologia? Com certeza, é claro. Vou falar um assunto que eu não conheço nada. Não vou falar de área de medicina porque eu não conheço nada. Então, eu só vou falar coisa errada. Então, eu tenho que ter um conhecimento. Mas nós não estamos aqui para impressionar o mundo, né, com esse conhecimento que muitos têm de teologia, a qual eu não tenho. E também, muitas pessoas conhecem a teologia, mas não têm Jesus como foco principal da sua vida. Fazem tantas outras coisas que também são úteis, mas o foco principal não é essa. Então, devemos pensar nisso. A nossa mais importante missão é fazer o quê? É levar as pessoas para Jesus. Se podemos ajudá-la, que ela tenha alimento, que ela tenha conforto, importante. Mas o nosso objetivo deve ser o quê? Através de uma ajuda, de qualquer uma outra forma, de qualquer estratégia, o nosso objetivo é levar essa pessoa a conhecer
ao Senhor Jesus. É o que nós fazemos por aqui. Eu creio que nós não estamos errados e que quem pratica isso não está fazendo errado. Levar alguma ajuda, levar algum amparo, levar uma palavra, mas não pode faltar o Senhor Jesus, o seu amor, a sua morte e a sua ressurreição, para que a pessoa possa compreender inteiramente quem é o Senhor Jesus. Senão ele vai pensar que o Senhor Jesus é um profeta que morreu e não sabe onde estão. Por isso que necessitamos falar da sua morte em nosso lugar e da sua ressurreição para nos conceder a vida eterna. Então, nós sabemos que ele é a única salvação que o mundo tem, não há outro. Então, eu devo compartilhar com os outros o que outros compartilharam para mim. Então, assim como Paulo disse no nosso texto de hoje, de Coríntios, aquilo que o Senhor me ensinou é aquilo que eu vos entreguei. Aquilo que o Senhor compartilhou com um irmão, são vários irmãos que compartilharam a palavra de Deus comigo, eu tenho que compartilhar com outros da mesma forma. De graça eu recebi, de graça eu devo compartilhar. Então nós devemos ter os métodos certos, sim, mas esses métodos devem ser orientados pelo Espírito Santo. Por isso é que nós temos o Espírito Santo. Então, para quê? Para contar aos outros a verdade sobre Jesus Cristo. E não como muitos estão fazendo, infelizmente, contando outras coisas que não são verdades. E principalmente relacionadas ao Senhor Jesus. Então, nós somos testemunhas e nós compartilhamos o que nós cremos ser verdade, porque nós cremos e confiamos na palavra do Senhor, que é a verdade, e Ele nos garante que é a verdade. Então, o povo de Deus deve proclamar a verdade da palavra de Deus. Devemos proclamar o que Deus fez e faz na nossa vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Senhor nosso Deus fez até eu chegar aqui, e o que ele faz e o que ainda muito fará, como comentou o nosso irmão Sebastião outro dia. Então, é através de Cristo Jesus que o Senhor nosso Deus opera na nossa vida. Então, nós somos movidos e dirigidos pelo Espírito Santo em que nós habitamos. Então, isto é dar liberdade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai ter a sua liberdade completa se eu não permitir. Ele não vai avançar na sua, vamos dizer, privacidade, o que não é. Então, se nós permitirmos, o Senhor vai, com certeza, trabalhar em nosso favor e nós poderemos ser vasos de honra em suas mãos. Então, se você sabe que Deus te ama, conte ao mundo. Você sabe como Deus salva pecadores? Também conta ao mundo. Você sabe que está salvo? Aleluia, conta ao mundo. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para completar esta ideia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, assim está escrito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Então, algo arraizado, não é superficial. E, agindo assim, está escrito, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então nós vamos proclamar que nós fomos salvos, redimidos e nós vamos participar da vida eterna. Como? Explica isso aí que eu não entendo. Então aí nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar sobre essa nossa esperança. Aquele hino diz, nossa esperança é a sua vinda. Então, esta é a esperança do cristão, e que vai ter uma vida eterna com o Senhor nos céus, garantido pela salvação que há em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter um propósito correto. O nosso campo missionário é qualquer lugar onde se encontre pecadores perdidos,
Então ele disse até os confins da terra. Sim, começando de onde? Por exemplo, onde é que tem pecador perdido? Na família? Vamos lá buscar, vamos orar pelos nossos familiares perdidos. Como algumas vezes a minha irmã ora, pede oração junto às irmãs de oração. E outros irmãos, para que os nossos irmãos, os nossos familiares sejam alcançados, como a minha cunhada já disse algumas vezes. Então, onde nós encontramos pecadores? Com os nossos amigos? Vamos falar de Jesus. Com os estranhos também, no nosso local de trabalho, nos nossos relacionamentos. Em qualquer lugar que formos. Vamos fazer o quê? Dizer a um mundo que está moribundo e está perdido que só Cristo salva. Não há outro nome. Então, apareceu a oportunidade, vamos falar desta palavra maravilhosa. E ela com certeza não vai voltar vazia. Mas eu preciso estar capacitado pelo Espírito Santo. Então, fazendo isso com alegria, com determinação, com amor, com perseverança e não perdendo nenhuma oportunidade de poder falar do amor de Deus sem impedimento algum, em muitas nações como essa que nós estamos. Somos rejeitados? Sim, com certeza. A maior parte do tempo é rejeitado. Mas rejeitou e eu já perdo com alegria. Não vou fazer mais, não. Eu perdi a determinação. Já perdi o amor, porque larga para lá, já está perdido mesmo. Não, nada disso. Então tem que ser com perseverança e aproveitando a oportunidade. Então aí, fazendo o quê? Com alegria e levar a este mundo que jaz no maligno e sem esperança. Então levar o evangelho de Jesus Cristo ao mundo ao nosso redor. Isso não é uma opção, e sim um mandamento do Senhor Jesus. Isso é nossa responsabilidade. Não é de anjos, nem do pastor, nem de outros irmãos que estão ali mais em evidência ou são mais populares. Não, é de cada um. Tem até uma irmã que está conosco que mandou um vídeo sobre uma congregação bem humilde. E aí ele pergunta, você congregaria nessa igreja? Então, congregar numa igreja grande com todos os benefícios, assim, é muito fácil. Eu quero ver ir numa igreja onde você tem que sentar em cima de um caixote. Mas que a palavra é pregada na autoridade do Espírito Santo. Então, se realmente nós cremos que o evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação do pecador que está indo para o inferno, nós cremos, então, por que nós não estamos fazendo a nossa obrigação? Tem que fazer. Não estou dizendo que alguém não está fazendo. Nós fazemos sempre com tudo aquilo que está ao nosso alcance. Será que nós, por uma razão ou outra, estamos esquecendo de manter o principal como prioridade em nossa vida cristã? O principal deveria ser este, ou deve ser este. Não estou acusando ninguém, eu tenho que acusar primeiramente eu, que muitas vezes deixo de fazer ou cumprir esta obrigação como responsabilidade minha. Né? Mas, para que a nossa mensagem tenha poder, para que os nossos métodos sejam eficientes, nós devemos ter uma ajuda externa. Não é por mim mesmo, não é pelo meu conhecimento bíblico, não é por nada aquilo que eu possa ter, mas o Senhor Jesus disse que nossa ajuda vem do Espírito Santo. É para isso que ele habita em nós. Ou por que você acha que o Espírito Santo habita em você? Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, aqueles discípulos que lá estavam se escondendo com medo dos judeus, eles, após receberem o Espírito Santo como línguas de fogo que vieram sobre eles, 120 pessoas, eles se tornaram pregadores ousados do Evangelho de Jesus Cristo. Então, perdeu aquele medo de tudo aquilo que eles tinham medo, por eles estarem de portas fechadas, muitas vezes escondidos, e tornaram-se ousados em pregar o Evangelho. E o que faz a diferença
não é a eloquência. É importante? Sim. Vai falar, tem que falar o português correto, o idioma a qual você se propõe. É importante? É. Também não é a boa oratória. Então, ter muito conhecimento e ter uma voz de locutor e ser muito conhecedor do idioma. É importante? É. Mas não é isso que faz a diferença. Mas o que faz a diferença em toda a nossa pregação, ou quando vamos falar de Jesus, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Esse é que faz a diferença. Sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, agindo em nós e através de nós, nós ficaremos paralisados. Pode observar. A nossa pregação não terá resultado e não realizaremos nada para a glória de Deus. Realizaremos, talvez até muitas coisas, mas não para a glória de Deus. Isso é que nós devemos estar atentos, porque está escrito, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Então, é importante nós termos o Espírito Santo, sim, em todos os momentos. E, concluindo, vamos sempre e continuamente buscar a unção do Espírito Santo em nossa vida. Em todo o tempo. Não é só uma vez, ou quando tem um evento lá que alguém diz que é para o Espírito Santo vir sobre todos. Não, é continuamente, é dirigindo, é não dirigindo, é lendo a palavra, é em todas as situações, sempre e continuamente. Buscar esta unção do Espírito Santo em nossa vida. Você já tem o Espírito Santo. Falta mais unção? Vamos buscar a Deus. E somente assim nós vamos desfrutar do seu poder em nosso testemunho. É importante, mais uma vez, saber o idioma? Sim. É importante ter conhecimento bíblico? Claro, para não ser enganado pelos testemunhos de alguma coisa que tem por aí. Mas nós devemos ter, acima de tudo, e se deixar ser dirigido e controlado pelo Espírito Santo. Amém? Então, espero que sirva para cada um de nós, para a nossa edificação desta oportunidade que tem nos concedido o Senhor. E vamos, então, à nossa Santa Ceia do Senhor e vamos verificar no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante. Amém? Assim está escrito, então, estes versículos que diz e tratam a respeito da Santa Ceia do Senhor. Paulo escrevendo, assim ele escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Ou seja, ele recebeu e entregou igualmente, sem acrescentar nem diminuir, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Faremos nesta noite. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós já anunciamos hoje e continuaremos anunciando que o Senhor vai voltar. Ele foi morto, o Pai o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo à destra do nosso Deus e virá buscar a sua amada igreja. Versículo seguinte: examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo ou para a sua própria condenação. Então, é cada um de nós, não é o marido pela esposa, o pai pelo filho, nem o filho pelo pai. Mas a cada um de nós. E vamos orar ao Senhor para participar do pão e depois louvamos ao Senhor com algumas
alguns estrofes do hino de número 301. Amém, irmã Mico? Então, vamos aqui ao nosso pão. Aos irmãos que têm o pão ali em casa, tomem o vosso pão, que para nós representa o corpo de Cristo, assim como nós vimos, e que nós devemos comer esse pão, sabendo que nós, após nós termos nos examinado a nós mesmos, e aquele que examinou-se, coma do pão e beba do cálice. Ó Senhor justo, santo e bom, o Senhor conhece o nosso coração. Eu mesmo não conheço o meu coração, mas ele está aberto diante de ti. E o Senhor sabe e conhece todos os intentos do nosso coração, antes mesmo que cada um de nós venha a pensar. Por isso, ó Pai, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas ofensas. Porque Cristo Jesus foi crucificado em nosso lugar. E Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. E através da cruz do Calvário, nós temos essa certeza da vida eterna por Cristo Jesus. E nós participamos desse pão em memória de Cristo Jesus, porque ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo partido por vós. E nós cremos e nós confiamos que nós podemos ser transformados por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos a tua presença, estendendo a cada um desses teus filhos que estão conosco neste momento, que nos veem pela internet. No nome de Cristo Jesus, visita cada um. Amém. Participando juntos, meus irmãos, e vamos louvar ao nosso Deus com a primeira estrofe do hino 301. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E, semelhantemente, depois de cear, tendo tomado o cálice, disse: este cálice é um novo testamento, é uma nova aliança no meu sangue, perpétua, eterna, e que não há necessidade de nenhuma outra, porque esta é a perfeita. A anterior ficou invalidada. Por isso que Cristo Jesus cumpriu todas as exigências do Pai. E Ele está à destra do Pai para interceder por nós. E o teu sangue derramado, Senhor Jesus, naquela rua de cruz, compraste homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações para Deus Pai. E o Senhor há de voltar para buscar a tua amada igreja. Aguardamos a tua vinda, Senhor Jesus. Purifica-nos com teu sangue precioso. Perdoa-nos mais uma vez, ó Deus justo, santo e bom. E participamos em memória de Cristo Jesus até que ele venha. E depois participaremos com o Senhor nos céus para sempre e eternamente. Amém. Participamos juntos, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí, louvamos o 2. 1, 2, 3. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar.
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ó soberano e altíssimo Deus, maravilhoso, justo, santo e bom, tu és conhecedor de todas as coisas. E entregamos a ti, Senhor meu Deus, todas essas petições feitas pelos teus filhos. Que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, restaurando a vida plena de cada um desses teus filhos aqui apresentados, Senhor meu Deus. O tio do nosso irmão Melvin, Senhor meu Deus, a tia da nossa irmã Renata, a cada um dos... A mãe, desculpa. A cada um dos familiares do nosso irmão Nishimura, do nosso irmão Anderson e Keiko, do nosso irmão Carlos, de cada um dos teus servos, a irmã Luzinete, o irmão Sebastião e a irmã Leia. Aos nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet. Visita-os cada um pelo teu poder, pela tua graça e o teu amor. Perdoa-nos, Senhor meu Pai, e cobre com o teu precioso sangue, Senhor Jesus, por mais uma semana que estaremos debaixo desta graça salvadora. E acompanha o teu servo, o teu povo, que vai estar na tua casa, nesta manhã, ali aonde estiver iniciando mais um dia. Te agradecemos esta presença santa e te pedimos, em nome de Cristo Jesus, porque não merecemos, mas o Senhor tem estado conosco e o Senhor é Deus fiel para com todos. E possamos estar reunidos aqui, nossos irmãos em Cristo, no próximo domingo, querendo Deus, e aqueles que nos veem pela internet, nas quartas-feiras, o culto de senhoras e também os nossos vídeos, todas as quartas-feiras, pode ser visto um novo vídeo na internet. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. O amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Agradecidos somos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe e guarde no nome do Senhor Jesus. Amém.